Entre nós dessa semana, principais motivos de divórcio no Brasil e no mundo. Vocês sabiam que no Brasil, a cada 3 pessoas que se casam, uma se separa? Os dados lá fora são um pouco mais alarmantes. Na Europa, 50% das pessoas que se casam, elas se separam. Então, se 2 pessoas casarem, uma se separa. Com o passar do tempo, os casais tendem a casar muito mais velhos e se separar em menos tempo. Aqui no Brasil mesmo, hoje os 15 anos de casados podem ser comemorados como uma bodas de 50 anos. E isso é triste. Quando nós vemos na história, lá atrás o número de divórcios não era tão alto. Porém, as dificuldades eram muito maiores em todos os outros âmbitos. Bauman fala de amor líquido, um excelente filósofo e sociólogo, e ele fala dessa geração de amores líquidos. E eu sempre falo para os meus casais que é muito difícil fazer manutenção das relações nos dias atuais. Pois bem, hoje em dia as mídias sociais estão aí, aplicativos fast food, não apenas de alimento, mas sim de pessoas, e isso traz cada vez mais facilitadores para processos de dificuldades na relação. Hoje mesmo, os dados que sempre o maior motivo de separação foram infidelidades, traições e tudo mais, hoje mundialmente as pessoas se separam por questões de infidelidade financeira. O primeiro motivo das separações, traições, deslealdade. Segundo, o maior motivo de separações, esse dado até 2021, até 2022. Segundo dado de separação, seria tecnicamente as crises financeiras. E terceiro, seria outros motivos, falta de afeto, carinho, porque eu sempre falo, as relações é o propósito, ambos têm que olhar para o mesmo lado e lutarem pela mesma coisa. E as pessoas hoje em dia não estão tendo a capacidade de conseguirem fazer essa manutenção por conta do próprio Bauman que eu disse lá atrás. Essa modernidade líquida, esses amores líquidos, é muito difícil construir uma relação sólida. Porque antigamente, se sua bicicleta desse algum problema, você ia lá e você fazia o quê? Você ia lá e consertava. Hoje em dia não, você vai lá e compra outra. Então é muito comum quando nós vemos em todas as mídias pessoas que abandonam bikes pelo mundo, essas pessoas elas não vão lá para consertar, elas preferem ir lá e comprar e substituírem, e elas estão fazendo com pessoas as mesmas coisas que elas fazem com as coisas. Então elas estão amando coisas, elas estão a amar coisas e elas estão descartando pessoas. Um amigo próximo esses tempos me contou que de tempos em tempos a balança dele, sabe a balança de banheiro, ele tinha problemas, daí ele ia lá e comprava outra. Até o momento que eu falei assim, mas e se trocasse apenas a bateria? Então vai lá, gasta um dinheirão para comprar uma balança nova de banheiro ao invés de trocar a bateria. Então nós estamos nesse processo de transformar tudo de uma forma muito descartável. Ao invés de eu tentar consertar como os nossos pais, avós, bisavós tentavam, hoje em dia por conta de toda essa questão desse mundo que assim consome conteúdo, consome coisas, as pessoas não têm lutado mais pelo essencial. E isso é muito triste, porque cada vez mais casais chegam no consultório extremamente devastados emocionalmente, não simplesmente porque o amor acabou. Muitas vezes tem amor preservado lá, mas eles estão cansados dessas pequenas coisas. É raro grandes coisas terminarem as relações. Na verdade, diariamente essas relações acabam. Quando deixa de ter o processo de comprometimento com o parceiro, com a parceira. Esses dias estava no restaurante e eu achei uma cena tão bonita de um casal, tinha uma filhinha pequena, e eles pediram um prato assim, e eu lembro que uma sugestão do chefe era um acebolado, outro não e tudo mais. Daí eles pediram 2 iguais, mas no meio ele pegou e falou assim, não, esse acebolado para ela não, porque eu sei que ela não gosta de cebola. E ela se lembrou disso. Foi um comportamento assim tão simples, mas tão genuíno, que a relação de amor dele está preservada porque eu me importo com o que é importante para o outro. Então a partir disso eu me sinto pertencente. Então ele se lembrou que a parceira não gostava de alguma coisa e logo já trocou por
ele mesmo, ele teve essa iniciativa de falar, não, mas ela não gosta de cebola, então tecnicamente isso não será um bom prato para ela. Então quantas vezes nós não fazemos isso com os nossos parceiros, para nossas parcerias de vida? Nós sabemos exatamente o que pode incomodar o outro e necessariamente nós não fazemos nada por isso. Então é muito cultural. Nós brasileiros, nós temos essa questão de tentar agradar, de sermos simpáticos e tudo mais, porém na relação isso falta muito. Muitas vezes o que é importante para o outro nós não estamos validando e isso é o início do fim. Isso é o início do fim e o término das relações. As pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de identificar o outro porque elas estão presas no seu mundo, presas na sua rede social, presas nas suas necessidades e esquece que relações minimamente é feito entre duas pessoas e essas duas pessoas precisam estar em sincronia para entender o que é importante. O que é importante para mim, o que é importante para o outro. A felicidade do outro realmente importa, porque a partir do momento que eu sei que meu parceiro, minha parceira gosta ou não gosta daquilo, o cuidado que eu tenho de lembrar aquilo é uma pequena coisinha no global, porque assim, como eu disse lá atrás, não são grandes coisas que acabam a relação, são pequeninas coisas que se transformam em grande. Tem um ditado que fala que numa longa caminhada até uma pena fica pesada. Então, uma coisinha que você começa a segurar na sua relação no começo e não é conversada, não é alinhada com a sua parceria, com o seu parceiro, chegará um momento que ficará insuportável. E isso desde coisas simples até coisas muito grandes. Porque às vezes, quando chegam problemas de verdade, que é relacionados a filhos e uma série de coisas, os casais não estão estruturados para conseguirem decidir, para organizarem, porque até as pequenas coisas, que é decidir o que vai jantar, onde passará o jantar, onde passará o Natal em família, essas pequenas coisas que fazem com que vai desgastando a relação diariamente. Então, nós brasileiros, nós temos 1/3 de casais que ainda se separam por conta dessa dificuldade. As pessoas se casam mais tarde, as mulheres se colocam mais tarde no mercado de trabalho, porém o máximo, em média, são 15 anos de relação. As mulheres se separam entre 30 e 34 anos. Os homens às vezes esperam um pouquinho mais tarde para se separar, mas às vezes se divorciam mais vezes, porque eles estão com essa dificuldade de fazer a manutenção da relação, porque as relações elas dão trabalho. É exatamente como a construção de uma casa. Por mais que você construa a casa, você pinte a casa fica perfeita. Em pouco tempo ela necessita de manutenção. Isso falo por experiência própria e com todo o cuidado, carinho, minha casa linda e maravilhosa, ela já está precisando de manutenção com menos de 1 ano. É uma tintura que desgasta, porque tem chuva, tem tempo, tem todas essas adversidades que acontecem no mundo. Não existe uma coisa estática. Desde que mundo é mundo, olha só quantas mudanças acontecem com o nosso organismo, com a nossa maturidade, com um prédio físico que fica só à mercê do tempo, ele já sofre danos. Imagina as relações, com todas as vivências, conversas, porque eu sempre falo, uma palavra ela pode consertar ou ela pode destruir uma relação. Então quando nós falamos de forma genuína, de forma carinhosa, de uma forma cuidadosa com o outro, muitas vezes ele entende nossa necessidade. Entendendo nossa necessidade, fica mais fácil comunicar, porque eu sou uma somatória de eventos, você aí de casa, uma somatória de eventos. Tem relações maternas, paternas, familiares. Olha, nossos bisavós se encontraram para ter nossos avós, para terem nossos pais. Olha na nossa árvore genealógica da vida, quantas pessoas existiram para nós estarmos aqui hoje. E muitas pessoas, de forma inconsciente, acreditam que essa pessoa, que nós devemos ainda para essas pessoas que estavam lá de trás. Muitas pessoas ainda acreditam ter débitos com essas pessoas e ainda continuam a reproduzir o mesmo padrão de comportamento desde lá de trás. Se os meus pais não deram certo na relação, a probabilidade, se eu não estiver terapeutizada, de também não conseguir fazer com que minha relação dê certo é gigante, porque são modelos. Nós aprendemos muito pelo que nós lemos, o que nós vemos, mas assim, a vivência de padrão de comportamento e reprodução é muito nítida. Então assim, se eu tenho um lar disfuncional, a probabilidade de encontrar relacionamentos disfuncionais são gigantescos e nós precisamos sempre observar tudo isso para a gente não manter esse ciclo. Uma história muito interessante é de uma paciente que aos 35 anos ela estava com 3 filhos, a vida dela estava estabilizada e do nada ela chega na sessão e ela fala que ela quer terminar o relacionamento dela, que ela não sabe por quê.
Tá tudo bem, o marido tranquilo, ela tranquila, daqueles crivos de processo de separação, crise financeira, deslealdade, traição, falta de amor, nada, mas ela sente dentro dela que ela precisa terminar. Quando faço uma investigação social da vida dela, o que acontece? A mãe dela, aos 35 anos, tinha se separado. Então, ela estava exatamente reproduzindo o mesmo padrão de comportamento. Então, quanto vocês aí de casa estão a reproduzir o mesmo padrão de comportamento dos seus pais e não se dão conta porque precisam fazer isso. Se minha mãe não foi a vida inteira feliz na relação, é como se eu também não merecesse, porque a minha vida eu devo a ela. Então, nós precisamos nos desprendermos dessas amarras emocionais e isso interfere de forma significativa para não desenvolvermos nossas relações de forma satisfatória. Então, por isso, cada vez mais as pessoas elas estão se separando, elas não estão tendo modelo de lutar, de fazer a manutenção. A amizade não deu certo, vai lá, a pessoa bloqueia, a pessoa não dá certo, vai lá e deixa de falar. Então, ao invés de consertar, elas vão lá e destroem mais ainda. Então, é isso que nós não podemos fazer, e isso é uma coisa que nós precisamos lembrar diariamente. É exatamente como uma planta. Se regala muito e se deixar de regá-la, ela morrerá do mesmo jeito. E você aí de casa, o que você tem feito para manutenção? Porque muitas vezes no meio do relacionamento, com certeza você pensará em desistir, mas desistir muitas vezes não será uma opção, exceto se acontecer coisas graves, que sim, acontecem coisas graves na relação. Mas por que necessariamente você está desistindo? Será que não é um processo de autossabotagem? É um processo de boicote? É um processo que o próprio processo de psicoterapia faria com que você conseguisse desenvolver uma relação muito mais satisfatória na sua vida, na vida do outro, na vida dos seus familiares, de filhos e tudo mais. Porque, como eu sempre falo, ter uma relação é difícil, não ter uma relação é difícil. Que difícil você escolhe diariamente para sua vida, porque muitas vezes alguns padrões de comportamento a gente acredita, imagina e fantasia que naquele pedacinho de história que alguém grava numa rede social que é a vida completa da pessoa, mas na verdade aquilo é um mínimo do percentual do que acontece nos bastidores. E nos bastidores muitas pessoas têm muitos problemas, nós temos dificuldades, tem dia que nós não acordamos muito bem, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, e essa intolerância que nós estamos tendo conosco, nós estamos tendo com as outras pessoas também. Então, a partir do momento que você observa e você vê que sim, tem solução, dá para lutar por aquilo que realmente você acredita e não fica deslumbrado ou deslumbrada com toda essa modernidade líquida, esses amores líquidos, você vê que assim, dá para fazer com que a relação fique muito mais sólida, que existe momentos e momentos. É óbvio que a relação agora, em pouquíssimo tempo de relação, não será exatamente como 15 anos, 20 anos, porque as pessoas vão se modificando. Mas essa modificação não pode ser absurda a ponto delas não se reconhecerem mais. Isso é muito triste quando duas pessoas chegam aqui no consultório e elas nem sabem mais quem são. Elas perderam sua identidade e perderam a identidade do casal. Por isso que o diálogo é primordial para que esse número de divórcio não aumente. E cada vez mais nós lutemos pelo amor. Não necessariamente um casamento, no papel, isso e aquilo diga muita coisa. A ação sempre dirá muito mais do que 1000 palavras. E é isso entre nós de hoje. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Milhões de beijos e até mais. Ei, já se atualizou hoje? O aplicativo da Duvale TV atualizou e se tornou Nova Serrana Play. Agora você pode assistir nossa grade, que já soma mais de 100 programas, com muita variedade, entretenimento, saúde, esporte, é claro, informação. E o melhor de tudo, baixe gratuitamente. Você pode assistir ao vivo ou pesquisar seu programa favorito, tudo na palma da sua mão. Todo tempo é tempo de se atualizar. Nova Serrana Play, para sistemas Android e iOS.